Bom dia, igreja. Feliz sábado. Eu tô meio gripado aqui, mas acho que eu vou conseguir. Faz tempo que eu não venho aqui no sábado, né? O último sábado que eu estive aqui, acho que foi em abril, na entrega dos livros. E hoje também não era para mim estar aqui. Esse assunto, Quebrando o Silêncio, ele é um assunto destinado ao Ministério da Mulher. E a Melina, ela se esforçou para tentar trazer alguém aqui, né? Para estar compartilhando essa mensagem aqui. Uma pessoa mais gabaritada, vamos dizer assim. Faz uns 3 meses que ela estava correndo atrás aí, mas não conseguiu. Aí vieram avisar essa semana que não dava para vir. Aí ela estava estudando o sermão, que eles mandam, né? O sermão. E o sermão não, o esboço do sermão. Mas aí ela teve uma crise de enxaqueca, dor de cabeça. E eu não tenho dor de cabeça, mas quem tem sabe, né, que você não consegue se concentrar com dor de cabeça. Aí ela falou, você dá para você passar para mim? E eu não vou falar não para a menina, né? Porque eu não corro de sermão. Qualquer sermão que pedir para me passar aqui, eu vou passar. Eu não sei se vocês se lembram do Quebrando o Silêncio do ano passado. O ano passado era para falar sobre gravidez. Se fosse sobre isso, eu não ia falar, lógico. Mas nesse assunto aqui, acho que dá para a gente desenrolar. Vamos falar sobre abuso infantil. Então vamos lá. E o que é o Quebrando o Silêncio? O que é Quebrando o Silêncio? Ele é um projeto da Igreja Adventista que promove, que ele é promovido em 8 países da América do Sul. Esse projeto ele teve início em 2002, é um projeto social e educativo sobre prevenção contra abuso e proteção contra violência doméstica. Esse projeto traz conteúdos, orientações para evitar que a violência aconteça e aponta caminhos para a melhor forma de resolver conflitos e denunciar os abusadores. Promove acolhimento para as vítimas com mensagem de esperança e acolhimento. Essa campanha acontece durante todo o ano. Mas no mês de agosto ela tem maior ênfase com palestras, carreatas, rodas de conversa e acontece sempre no último sábado de agosto. E nós sabemos que hoje no mundo milhões de pessoas elas são atingidas por esse problema. Os números são alarmantes. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica do Brasil, o IPEA, em março de 2023, na apresentação de suas evidências para políticas públicas, só no Brasil aconteceram 822 mil casos de estupro por ano. São 2 casos por minuto. Se eu ficar aqui 30 minutos falando, nesses 30 minutos, 60 crianças foram abusadas. E somente 8,5% desses casos chegam ao conhecimento das autoridades. E em 2009, de 2009 a 2019, em 10 anos, né, no Brasil, são 63 mil casos, né, ocorreram com crianças de 0 a 10 anos e 98 mil casos de jovens e crianças de 11 a 20 anos. E nessa faixa etária aqui de 0 a 10 anos, a criança com 7, 8 anos é quando ela está, como é que eu vou dizer, ela está desenvolvendo a sua personalidade. Essa idade é a pior idade para acontecer essas coisas. Os traumas são muito grandes. Então, a consequência desses atos de violência contra crianças e adolescentes é um desafio para toda a sociedade e ainda mais para a igreja. Pois a violência representa uma das piores experiências adversas na infância. Eu estou me esforçando para ler aqui que eu não quero colocar óculos.
Então, o abuso sexual infantil, as consequências podem ser imensas, né? Como transtornos psiquiátricos, transtornos alimentares ou de sono. Crianças em desenvolvimento que tenham a infância interrompida por um abuso, elas podem ter muita propensão a vários tipos de problemas, né? Emocionais, cognitivos, relacionais e laborais. O que são emocionais? Problemas emocionais. Estado de angústia, confusão mental, tensão, insatisfação, falta de autoconfiança, dificuldade de se expressar. O que vem a ser cognitivos? Refere-se a dificuldades de processamento de informações, o que pode influenciar, eu vou ter que colocar os óculos, influir a habilidade de pensar claramente e aprender ou se lembrar. E os problemas relacionais, ou seja, a pessoa ela tem dificuldade de se relacionar, de se socializar, a pessoa se prende, a pessoa se isola. E laborais, dificuldade para exercer qualquer tipo de trabalho. Vocês viram o quanto transtorno que causa uma pessoa? Principalmente, né, nessa idade que eu falei, entre 7 e 8 anos. Então, se a pessoa não busca ajuda, isso causa um trauma para o resto da vida. E por isso esse título, Quebrando o Silêncio. Nós temos que divulgar, falar do assunto, temos que incentivar as pessoas a se abrir, mostrar para elas que existe uma saída, existe um caminho para amenizar, né? E agora vamos... Espera um minuto. Tá. E outro número também que me deixou bem assustado, né? Estudos sobre as reações da figura paterna, veja bem. Estudos sobre a figura dos pais, a figura paterna, frente à revelação do abuso sexual, demonstram que 37% eles expressam acolhimento e compreensão. No entanto, 63% eles demonstram agressividade e culpa, principalmente nos casos de crianças que relatam abuso sexual intrafamiliar. Então, tem pais que, ao invés dele acolher a criança, ajudar, ele se sente culpado e às vezes ele até culpa a criança, né? A criança ou adolescente, ele culpa, ele acha que é a criança que provocou essa situação. E principalmente quando vem da família, né? E geralmente a maioria dos casos vem de família, dentro de família. E agora vamos ver as reações das mães. O aspecto relevante para o prognóstico positivo das vítimas diz respeito à forma como as mães lidam com a situação. O fato de, por exemplo, de uma mãe acreditar no relato de sua filha, vítima, e tomar medidas de proteção, poderá repercutir de modo como a própria vítima consegue elaborar a experiência traumática. Observou-se que a maneira como a mãe lidou com a situação da revelação gerou um grande impacto de ajustamento emocional da criança e do adolescente. Ou seja, elas precisam de ajuda. Elas não têm que ser criticadas ou questionadas, elas precisam de ajuda. Então, seja como for, né, Jesus Cristo ele tem uma forma universal de lidar com o tema. Não interessa etnia, credo, religião, pecado ou crime, ele não desiste de ninguém. Então, nesse dia, Jesus nos ensinará por meio de sua palavra como ele encara a violência e o abuso acima de qualquer preceito terrestre. No Evangelho do livro de João, capítulo 8,
de 1 a 11, temos várias lições sobre como lidar com a violência. Aqui vamos falar de violência premeditada, né? Nem sempre a violência é uma explosão de ira. Muitas vezes ela é planejada, ou ainda pior, né? Decorrente de uma patologia, como acontece no caso de psicopatas. Ela pode acontecer na escola, nas ruas, e mesmo que queiramos crer que não, até mesmo dentro de nossas igrejas e famílias. Vamos ler de 1 ao 6. 8. 8, de 1 ao 6. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor, para compartilhar o pão da vida que é a Tua Palavra. Estamos aqui para discutir um assunto delicado e que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para explanar a Tua Palavra aqui e aconselhar os nossos irmãos. Que Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio, perdoe nossas falhas e aceite a nossa humilde adoração. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, verso 1. Né? Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Então aqui é uma violência claramente premeditada. O falso sentimento religioso, né? Escribas e fariseus, praticamente infiltrado ali, porque de religiosidade esse pessoal não tinha nada. Então, eles estavam presentes para legitimar o ato, havia um bem maior que justificava a armação. Dentre muitas irregularidades, uma delas era uma fraude clara, pois se o adultério era flagrante, onde estava o parceiro? Né? Então é muito importante que as pessoas estejam em constante alerta para evitar que a violência premeditada tenha um espaço na comunidade ou famílias, especialmente envolvendo crianças e adolescentes, que muitas vezes não conseguem perceber a malícia que pode preceder um ato de abuso. Então, não raramente os abusadores deixam falhas que podem ser percebidas e usadas para fazer cessar a violência, ou ainda melhor, para prevenir. E principalmente uma criança que nasceu na igreja, ela é criada na igreja, ela nunca vai ter a malícia que eu tenho, vamos dizer assim, que eu vivi 49 anos no mundo, eu falei. Uma pessoa criada dentro da igreja, ela não tem a malícia que eu tenho. Ela não tem aquela perspectiva assim, de perceber se alguém está violando ela. Está maquinando alguma coisa contra ela. E a gente percebe. Num simples olhar, a gente consegue perceber quais são as intenções de uma pessoa. E a violência cessou aos pés de Jesus. Quando foi colocada na presença de Jesus, cessou a violência até ali em andamento. Né? Temos aí mais um grande desafio, especialmente quando se fala em violência infantil. A vítima deve ser protegida o tempo todo. Jesus não fez mais nenhuma exposição da vítima. Estava claro outro preceito: não há qualquer motivo que justifique a violência. Tem gente que tenta justificar, né, o porquê dela ter cometido o ato. Não existe justificativa para isso. E com quem Jesus se ocupou nesse contexto de violência? A resposta para essa pergunta é a parte mais incrível dessa passagem bíblica. Diante da situação em que muitos pensariam apenas na vítima, Jesus teve uma visão muito mais ampla do problema. Ele sabia que a salvação, até mesmo dos agressores, era fundamental para resolver o problema em sua essência social e espiritual. Tão importante que quanto salvar e proteger a vítima
e revelar à parte agressora a malignidade do seu ato e tentar converter sua conduta criminosa em arrependimento. Há muitas coisas que podem levar alguém a ser autor de violência. Um trauma, ira, como eu falei, né? Patologias, que é doença, vingança, fanatismo, dentre outras, até mesmo a pessoa que outrora, autora da violência de hoje, ela pode ter sido vítima há algum tempo. E é fato que ele veio para salvar todas as pessoas, vítimas ou agressores. Pois Jesus morreu por todos, e a forma como ele demoveu os agressores de seu intento de violência é uma lição essencial. Ele trouxe luz e consciência por isso, quando mostrou que todos nós somos vulneráveis à violência, seja ela de que natureza for. E como Jesus trouxe essa consciência? A Bíblia revela o método do professor que se inclina para proteger a vítima, ao mesmo ato em que busca salvar os agressores. Agora vamos ler do verso 7 ao verso 9. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês estiver sem pecado, o primeiro a tirar uma pedra, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé, diante de João. Então, sobre o que Jesus escreveu na terra, Ellen White ela esclarece, né? Ali traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos de sua própria vida. Então, ou seja, como Jesus agiu, a igreja também precisa agir. É preciso ir muito além de uma política pública criminal buscando a salvação de todos os envolvidos. Isso mesmo, até dos agressores. E isso não significa ingenuidade de não reconhecer a gravidade do problema, mas sim de atacar o problema em sua origem, que é o agressor. Hoje aqui pode haver entre nós vítimas e agressores, que nunca quebraram o silêncio. E esse silêncio não é somente externo. O primeiro passo para a mudança é quebrar o silêncio em seu próprio coração. Esse trechinho que eu li aqui dá a entender que a gente está proteger, né, o acusador. Mas é isso mesmo, gente. No caso desse aqui, a primeira coisa que a gente faz é julgar, né? Julgar e já dar a sentença. Isso é todo mundo. Você está assistindo televisão, você vê um caso desse, imagina se acontece com um parente seu. A primeira coisa que vem na sua cabeça é fazer justiça com as próprias mãos. Mas Jesus, ele morreu por todos. Jesus, ele disse com a boca dele que ele não veio aqui buscar justo, ele veio buscar pecador. É fácil? Não é fácil. Humanamente falando, é impossível a gente fazer isso. Mas a gente tem que perdoar. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Então Jesus mostrou claramente o caminho para a igreja. Antes de qualquer coisa que cesse a violência e que a vítima seja protegida e acolhida. Na sequência, é essencial trazer a consciência aos agressores do mal que eles estão causando e da ilegitimidade pecaminosa de tais atitudes praticadas. Então, é interessante que Jesus deu uma outra aula no chão também fundamental. Ele fez o que o próprio quebrando o silêncio tem como um de seus objetivos principais. Jesus Cristo, pelo seu poder e graça, ele transferiu a culpa que a vítima sofria e lhe era atribuída pelo que a cercavam para os verdadeiros culpados e agressores. Então, a sentença final é a maior prova de acolhimento da vítima outrora desprotegida. E mais uma vez, indo além, Jesus se preocupa também com a salvação da vítima, ao olhar em seus olhos e dizer, agora verso 10 e 11, mulher, onde estão eles?
Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Então, quem é você nesse cenário? Vítima? Agressor? Ou ambos? Hoje é um dia de libertação e perdão, né? Tome consciência de seus atos e converta toda a violência em arrependimento. Quebre o silêncio em seu coração. Largue suas pedras, busque ajuda para cessar a violência, seja ela sofrida ou praticada por você. A luz da palavra de Deus, nós como cristão, como igreja, né, a ênfase aqui desse quebrando o silêncio é acolher as pessoas que estão sofrendo, né, com essas, que sofrem com o trauma do abuso, né? A gente tomar medidas para evitar que isso aconteça, e o perdão, saber perdoar os agressores. Dessa revista, Quebrando o Silêncio, eu tirei umas dicas, a Melina vai passar aí, umas dicas de como a gente fazer para como que eu vou dizer, para evitar que isso aconteça. Isso, para evitar que isso aconteça. Isso mesmo. Coloca no Human, está lá embaixo primeiro. Sociais, não faça isso. 2. Se precisar trocar as roupas dos pequenos em lugares públicos, certifique-se de que tem alguém tirando foto ou filmando crianças visando a exploração sexual. Quando receber visita que irão dormir em sua casa, a criança deve dormir com você. Às vezes a criança diz: não, eu quero dormir com o tio, quero dormir com não sei quem. Não, é com o pai e com a mãe que ela vai dormir. Não incentive a proximidade física, como sugerir que ela beije ou abrace alguém. Tem muita gente que faz isso, eu já vi isso muitas vezes. Ô neném, vai lá, dá um abraço em fulano. Não, você não tem que tá empurrando seu filho para abraçar ninguém. Nem abraçar, nem beijar. Pode ser da família. Número 5. Fale sobre emoções e ajude a criança a se expressar. Pode mudar. Ensine sobre as partes do corpo, nomeando todas elas. Isso eu vi num vídeo, tá? A psicóloga falando. Tem muita gente que fica dando apelido nas partes íntimas. Gente, não dê apelido. Fala o nome correto para a criança. Ela tem que saber o nome correto, não fica dando apelido. Fale sobre toques não permitidos, o que é consentimento e a importância dele. Dessa forma, a criança saberá descrever o que aconteceu, caso alguém a toque de maneira indevida. Você tem que conversar com a criança quem pode tocar nela e onde pode tocar. Certas partes do corpo só o pai e a mãe podem tocar. E o médico, na presença do pai e da mãe, ela sozinha, nem pensar o médico tocar também. Entendeu? Você tem que conversar isso com as crianças. 7. Fale sobre esse já foi falado, né? 8. De proteção, ou seja, aquelas a quem ela pode recorrer diante do problema. Você precisa ter uma rede de pessoas que te ajudem, tá? Pessoas de sua confiança. Você tem que ter pessoas de confiança e você falar para a criança, tá? Que ela pode confiar nessas pessoas também. Você tem que criar essa rede. 9. Nunca deixe sozinha em um local público, especialmente banheiro. Agora a última. Valorize a fala da criança e reafirme o fato de que você sempre acreditará na palavra dela. Muitas vezes as pessoas não costumam dar ouvido para as crianças, né? Às vezes a criança quer te falar alguma coisa assim, tá bom. Gente, escuta a criança o que ela tem que falar.
Dá atenção para ela. Você tem que ser amigo do seu filho, porque se você não for amigo do seu filho, ele não vai te dar atenção. Ele vai te dar atenção pelas coisas que ele aprende errado na rua. Essas dicas eu tirei tudo da revista, né? Mas eu acho que o pessoal da revista, eles esqueceram uma coisa. Capítulo 3. Oi? 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim, olha: os males e as corrupções dos últimos dias. Os últimos dias são os tempos que nós estamos vivendo. Olha só o que diz aqui, ó. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aqui, irmão, está descrevendo aqui como que vai ser as pessoas no tempo do fim. As pessoas vão ter essas características aqui. Para mim, ó, é a cereja do bolo. Aqui está falando tudo nesse verso. Para nós do século 21. Veja bem. Pois entre essas pessoas aqui, dessas características, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Fala para mim, gente. Antigamente, nos anos 60 para trás aí, as casas nem muro tinha. E quando tinha aqueles murinhos baixos com balaústre. Hoje em dia as casas têm muro alto, cerca elétrica, câmera de segurança, e às vezes o cara coloca até um cachorro lá. Vocês já viram o cachorro do Yuri? O Yuri tem um cachorro que parece um bezerro, um cachorro desse tamanho. Aí a pessoa coloca isso aí dentro de casa, ele acha que está seguro. Mas aqui está falando que as pessoas vão entrar sorrateiramente na sua casa. Como quer dizer? Como que uma pessoa entra sorrateiramente numa casa desse jeito? Como amigo, né? Não, pelas redes sociais. Sim. Pelas redes sociais, pela internet, a pessoa invade qualquer casa hoje em dia. Qualquer criança. Então, primeira lição aqui, gente, você tem que saber o que seu filho está fazendo na internet, com quem que ele está conversando. Às vezes a pessoa, boa noite, filho, tchau, vai dormir. Você pensa que seu filho está dormindo, ele está lá no quarto dele, ou no celular, ou no computador, se tiver. Então, você tem que policiar. E agora, o que eu acho mais interessante aqui também, olha só o tipo de pessoas que ele vai seduzir. Mulherzinhas, né? Mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Irmão, a Melina, ela está trabalhando numa escola. E ela falou para mim, ela fica assustada. As meninas de 11 anos, 12 anos, tudo com conversas maliciosas, falando sobre sexo. A menina fica assustada, porque a menina falou que com 17 anos ela brincava de boneca. Gente, se você não falar de sexo com seu filho, ele vai aprender de outra maneira na escola. Ele vai aprender de outra maneira. Você tem que conversar com ele. E é aquilo que eu disse, você tem que ser amigo da criança. Porque se você não for amigo dele, ele não vai te dar ouvido. Ele vai dar ouvido para os amiguinhos na escola. A Melina falou também que essa semana, né, uma menina chegou para ela: tia, eu tô triste, né, eu tô chateada. Aí a menina abraçou ela e falou: o que está acontecendo, meu amor? Ela falou: eu tô apaixonada. Aí ela falou assim: é mesmo? E quem é o menino? Ela falou: não é menino, é uma menina. É a menina do 9º ano. Irmãos, então, se você não conversar com seu filho, se você não apresentar as coisas na Bíblia para ele, tá? Isso é abominação para Deus. Você tem que mostrar para ele o que Deus nos ensina sobre essas coisas. Eles vão aprender outra coisa na escola. Os tempos hoje são diferentes.
Eu tenho um filho com 37 anos, o Ricardo, e tenho a Jéssica com 35. Eu não posso criar o Pedro da mesma maneira que eu criei o Ricardo e a Jéssica. Os tempos são diferentes. Né? A gente tem costume de falar, no meu tempo era diferente. Então, pois é, era diferente mesmo. Mas hoje, você tem que educar seu filho diferente também. E não adianta você querer impedir que ele navegue nas redes sociais. Não tem como. Eu estou com um netinho de 1 ano. E minha filha ainda falou assim, pai, eu quero evitar que ele mexa em celular. Mas a Jéssica está mexendo no celular, ele já fica querendo pegar o celular na mão dela. Então, hoje em dia, cara, é praticamente impossível você tirar, você desconectar a criança. Eu fui na reunião do Pedro, também na escola, há umas 2 semanas atrás, e uma mãe reclamando lá que a filha dela ficou 15 dias sem olhar para a cara dela, porque ela deixou cortar a internet. Ela deixou cortar a internet, falou que não tinha dinheiro para pagar, falou, eu não vou arrumar dinheiro para pagar. A menina ficou 15 dias sem olhar para a cara da mãe, porque a mãe não pagou a internet. Então é complicado. Você tem que policiar o seu filho, ver o que ele vê nas redes sociais, com quem ele conversa, e falar sobre sexualidade com seus filhos. Filho, neto. Agora você fala, isso aí, se você não tem filho, não tem neto, você pode ajudar alguém, aconselhar. Tá? E esse assunto é muito importante. E para finalizar, eu queria contar uma história. Isso aconteceu mais ou menos em 2010, mais ou menos. Um senhor adventista, ele foi até o banco. Ele foi até o banco acompanhado de seu filho. Isso eu acho que aconteceu aqui no Chile. Se eu não me engano, foi no Chile. Foi num país vizinho aqui da América do Sul. Ele foi até o banco e quando ele saiu do banco, ele foi abordado por um adolescente que deu voz de assalto para eles, né? Assaltou eles. E eu não me lembro qual foi o motivo. Esse rapaz baleou o filho dele. E o filho dele veio a óbito. Ao invés dele ficar irado, dele querer ver esse rapaz se apodrecer na cadeia, o que ele fez? Ele passou a visitar esse rapaz. Constantemente. Quando esse menino saiu da cadeia, ele adotou ele, levou ele para a casa dele e cuidou desse menino como filho dele. Humanamente falando, é impossível você fazer isso. Mas qual que é o dom do Espírito Santo? Perdão. Domínio próprio, mansidão, né? E outros aí. Então, se você realmente é um cristão, se você é uma pessoa movida pelo Espírito Santo, a gente consegue agir como essa pessoa. Mas humanamente falando, a gente não consegue. E por que ele fez isso? Porque ele sabia, ele tinha certeza que o filho dele estava salvo. O filho dele não morreu, o filho dele dormiu. O filho dele ficou livre das maldades desse mundo. Porque esse mundo às vezes chega a dar nojo para a gente. O filho dele descansou. E ele sabia que aquele menino que tirou a vida do filho dele, aquele precisava de ajuda. E foi o que ele fez. Levou para a casa dele, adotou ele como filho. Então, irmãos, a ênfase do Quebrando o Silêncio esse ano é isso. É você abraçar, acolher a vítima, educar, conversar sobre o assunto com as crianças. E o terceiro, perdoar. Nós temos, como igreja, como cristão, nós temos que perdoar. Porque a primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo e já querer julgar. Quando você julga, você está tomando o lugar de Deus. Amém, irmão? Amém. Esse assunto é um assunto que, olha, se a gente for falar tudo que tem que ser falado aqui, a gente fica mais de 2 horas falando. Mas o tempo é curto, né? Então, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês, tá? Que Deus abençoe a todos.
dos céus e da terra, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Senhor, aqui hoje nós tratamos aqui de um assunto delicado e importante, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos instruir nossas crianças e protegê-las também. Amém. E que teu Santo Espírito possa habitar em cada um de nós, Senhor, para que possamos poder perdoar as pessoas que cometem esse tipo de coisas. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidarmos com essas situações. Nos leve em segurança para nossos lares, nos dê um ótimo restante de sábado em tua santa companhia. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.